E falando em indústria, competitividade, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgou hoje um mapa estratégico para a indústria. Seria uma agenda a ser adotada pelo país no período de 2018 a 2022, visando o aumento da competitividade, o desenvolvimento sustentado da economia, e seria até uma referência para o debate para as eleições agora, eleições presidenciais, tendo em vista essa questão do desenvolvimento do país. E nós estamos na linha com José Augusto Fernandes, que você pode acompanhar também com a imagem. Ele é diretor de Políticas e Estratégia da CNI. José Augusto, boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde aos seus ouvintes. Bom, José Augusto, eu queria que você destacasse para a gente os pontos principais dessa agenda para o Brasil começar a garantir um crescimento sustentável com maior competitividade da indústria. Obrigado, Denise. Na realidade, o Brasil precisa fazer um conjunto importante de reformas para que ele possa crescer mais do que o cenário básico que nós estamos projetando sem reformas. Ou seja, se o Brasil não fizer reformas, ele vai crescer em torno de 2% ao ano. Mas se o Brasil desenvolver uma agenda persistente de reformas, ele poderá crescer em torno de 4% ao ano. Isso significa que, sem reformas, o Brasil levaria 50 anos para ter a atual renda de Portugal. Com reformas, o Brasil reduziria, esse número para 24 anos. Então, o que é que nós estamos propondo? Em primeiro lugar, nós temos que ter uma melhoria radical do ambiente de negócios. Mais segurança jurídica, menos volatilidade na política macroeconômica, ou seja, nós precisamos ter sustentabilidade fiscal, temos que saber que daqui a 10, 15, 20 anos essa dívida será paga e estará pressionando menos, a taxa de juros, e precisamos de um Estado eficiente, que tenha a capacidade de prover, os bens públicos de educação, saúde, segurança, e fazer uma reforma, radical para desburocratizar e deixar os empreendedores operarem, de forma mais adequada. Para isso, é importante também melhorar, os fatores de produção, tudo aquilo que tem um impacto muito importante sobre a produtividade. Ou seja, precisamos ter pessoas mais bem informadas, a questão da educação, o financiamento, que está muito acoplado ao próprio ambiente macroeconômico, e temos também que ter uma ação estruturada em relação aos recursos naturais, tanto na sua preservação, na medida em que recursos naturais depauperados afetam também a produtividade da economia no longo prazo, mas também um sistema que tenha segurança jurídica, licenciamentos claros. Onde é que estão talvez os principais desafios em relação ao ambiente de negócios que afeta o custo de produção? Eu diria que a questão tributária. Nosso sistema tributário, ele está fora, do padrão global. Como se para uma economia complexa como o Brasil, nós estivéssemos usando o software de um avião que a gente tivesse construído em São José do Campos em 1960. Ou seja, o mundo mudou, está mais complexo e a gente ainda está em uma fase pré-computador. José Augusto, eu gostaria de fazer só uma observação. A gente tem falado muito em reforma da Previdência e ela seria importante do ponto de vista de ajuste das contas públicas. Agora, quando se pensa em competitividade, uma coisa mais objetiva para as empresas, a reforma tributária é uma coisa imprescindível, não é? Exatamente. A reforma da Previdência para a estabilidade macroeconômica, ela é crítica. Esse é um encontro marcado de qualquer presidente que venha a ser eleito, ou o presidente homem ou mulher que venha a ser eleito em 2018. Mas do ponto de vista de ambiente de negócios, a questão tributária é crítica. Todos os diretores de empresas multinacionais que nós conversamos aqui no Brasil e discutimos esse ambiente, eles ficam perplexos, eles dizem, olha, esse ambiente aqui é hostil, como é que vocês não resolvem isso? Até na Rússia eu tenho um sistema melhor do que esse que prevalece aqui no Brasil. E ele é complexo e gera muita insegurança, muito conflito, entre o Estado e as empresas, entre as empresas e o Estado. Está todo mundo judicializando a questão tributária no Brasil. Então isso é absolutamente crítico, E conectado com a questão da segurança jurídica, a questão da infraestrutura também é a grande oportunidade de crescimento da economia brasileira. A gente precisa criar todas as condições
de modernização regulatória para permitir que o capital privado possa operar, quer dizer, nessa área. A infraestrutura pode atrair muito investimento através das concessões que estão na agenda do atual governo, deve continuar também no próximo, privatizações. Agora é preciso agilizar, né? E aí a questão regulatória é importante, depois a fiscalização também, porque tem o interesse do consumidor em relação a essa transferência de responsabilidades para o setor privado, mas é um caminho já meio traçado, né? Exatamente, eu acho que essa tendência não tem volta. Nós já no governo anterior tivemos uma evolução importante na área dos aeroportos, ou seja, os principais aeroportos hoje das principais capitais do país são gerenciados pelo setor privado e houve uma mudança qualitativa, quer dizer, muito importante. E da mesma forma, quer dizer, na área de rodovias, portos, ferrovias, a participação privada hoje já é expressiva. E precisamos criar condições para que isso possa desenvolver ainda mais. Agora, José Augusto, eu acho que vale a pena a gente citar um artigo que foi publicado hoje no Financial Times, dizendo que a economia brasileira passa de zumbi ao Walking Dead. A gente fica até meio chateado ao ouvir isso daí, mas quando você vê a argumentação, bate muito com essa sinalização dada pela CNI. Por exemplo, ele cita o preço de um veículo que aqui está acima dos $30 mil e nos Estados Unidos é vendido por 20 mil. Fala exatamente dessa carga tributária, que é das maiores do mundo, que as fábricas no Brasil gastam em média quase 2.000 horas por ano só preparando impostos em comparação com as 800 horas na Venezuela, olha só a referência, e menos de 200 horas nos Estados Unidos. E ainda coloca que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo, tem tarifas de importações muito altas entre os que são listados na OCDE. Então, são alguns desses problemas que você está citando. Ainda coloca a questão da educação, baixo nível de investimentos, de saúde, os privilégios que são colocados no sistema previdenciário. Então, vai mais ou menos em linha com esses pontos destacados pela CNI, não é? Exato, Denise. Eu acho que os problemas do país estão razoavelmente mapeados e identificados. Eu acho que precisa, quer dizer, a persistência e alianças políticas capazes de fazerem, quer dizer, essa agenda andar. Quer dizer, o país não está completamente congelado, quer dizer, nós tivemos, inclusive, recentemente, mudanças importantes nas regras do sistema de relações do trabalho, que concorre para uma melhor produtividade. Tivemos mudanças no sistema regulatório que afeta a área de petróleo e gás, então abriu toda uma capacidade de recuperação do setor de petróleo e gás. Nós temos que avançar, quer dizer, eu acho que os temas estão identificados e eu diria que, do ponto de vista das empresas, o tema tributário é o mais delicado e preocupante. Certo, agora essa agenda vai ser entregue aos possíveis candidatos, a quem formalizar a mesma candidatura, como é que vai ser o encaminhamento? Sim, ela está sendo entregue já a partir dessa semana, quer dizer, aos principais líderes dos partidos políticos, aos presidentes dos partidos políticos, a todas as lideranças políticas da sociedade, e esse, digamos, é um documento ponto de partida da CNI, porque ele será acompanhado de 43 propostas detalhadas, ou seja, na área de relações do trabalho, por exemplo, e previdência, nós chegaremos com atos normativos já escritos ou projetos de lei já determinados. E nos outros em que isso não é possível, nós estaremos apontando, quer dizer, o caminho que deve ser desenvolvido. Então, estaremos apresentando 43 estudos na área de segurança jurídica, segurança pública, tributação, infraestrutura, relações do trabalho. É um momento de juntarmos, quer dizer, todos esses conceitos e ideias para ajudar o país a avançar. Nós conversamos com José Augusto Fernandes, que é diretor de Políticas e Estratégias da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. José Augusto, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Foi um prazer falar com você e seus ouvintes.